Mas não há um elemento ideológico, cultural, estratégico no PT que dá um peso diferente na relação entre a democracia liberal e o socialismo do que na experiência chavista? O republicanismo do PT não tem um certo caldo de cultura no Norberto Bobbio, o que se chama do republicanismo do PT? Pode ser que tenha. Eu não escuto muito falar do Norberto Bobbio. Atualmente não, mas nos anos 90... Pode ser. Os anos da ressaca aí, pós-comunista, talvez esse discurso estivesse mais presente. Né? Mas, Breno, o PT, eu vou aqui, né, botar minhas cartas na mesa. Eu sou filiado de carteirinha ao Partido dos Trabalhadores e sou há muito tempo, há mais de 2 décadas a essa altura, tá certo? Mas a Jacobin, por exemplo, não é uma publicação petista, tá? E, na verdade, nós publicamos críticas ao PT, vamos continuar publicando. Ela é uma revista ecumênica, onde várias pessoas são de organizações distintas, de tradições distintas, participam, né? A gente publica a Unidade Popular, publica o PCB, publica várias correntes do PSOL, tá? Mas o que a gente tem de diagnóstico é que o PT é o partido de massa da classe trabalhadora. Tem gente que não concorda com a gente, mas nós afirmamos isso. Eu diria, nós reconhecemos isso. O PT é o partido de massa da classe trabalhadora brasileira e ele é uma produção orgânica da classe trabalhadora brasileira. Né? Ele é produzido de baixo, a partir das lutas, dos movimentos e tal. Então isso quer dizer também que o PT é muita coisa. Né? Desde o começo, conflui para o PT uma diversidade de tradições ideológicas e também de localizações sociais muito distintas. Tá? Eu acho que isso tende a se configurar em uma orientação ao socialismo democrático, que é uma coisa que está presente nos discursos do Lula na década de 80, em vários deles, alguns até republicamos na Jacobin. Nós publicamos recentemente, em homenagem ao aniversário do PT, o discurso do Lula na primeira convenção do PT, em que ele fala de socialismo, mas já fala de socialismo democrático. Né? Eu acho que a razão para isso é muitas. Isso tem a ver também com o fato de que o PT nasce na resistência à ditadura militar, portanto, num esforço da conquista dos direitos democráticos, mas nasce também com uma certa crítica ao socialismo real, né? Inclusive uma crítica sindical ao socialismo real, né? Enfatizando a necessidade da liberdade sindical. Então, Lula também tem muito, muito caro isso como um elemento. Né? Eu acho, Breno, que o socialismo democrático é, na verdade, a formulação original do socialismo. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Se o socialismo é o projeto político da classe trabalhadora, portanto, um projeto das amplas maiorias para as amplas maiorias, como está presente, por exemplo, no Manifesto Comunista, ele é um movimento democratizante, cujo objetivo fundamental é a conquista não apenas da democracia política, mas também da democracia econômica, da capacidade de a gente decidir sobre os rumos do investimento, sobre os processos produtivos, sobre que tipo de sociedade nós queremos ser. Tá certo? Então, se você olha a tradição socialista dos últimos 150 anos, digamos assim, ela é uma tradição que luta pelos direitos democráticos e luta também pela democratização econômica. E o que existe de democratização econômica ou política hoje é a conquista da classe trabalhadora sob a bandeira do socialismo. Tá? Então, para mim, é muito natural que o movimento de massa da classe trabalhadora, tal como funde o PT, tenha o horizonte de um socialismo democrático, um socialismo que tenha uma pluralidade de posições, que concorra a eleições contestadas. Né? Agora, eu acho que tem uma outra questão que é diferente, né? Porque o fato de que a gente queira fazer um processo de transição democrática ao socialismo não significa que as classes proprietárias toparão isso, tá certo? Historicamente, esse é o ponto de bloqueio. Em algum momento, o esforço de democratização social bate numa resistência muito dura, por vezes militar, anticonstitucional, das classes proprietárias. Né? E o que fazer nesse ponto de ruptura? Se você recua e concede à classe proprietária para não ser, digamos assim, eliminado politicamente, ou se você avança no sentido da socialização das riquezas produtivas. Claro que para você avançar, você vai ter que ter constituído um movimento de bases capaz de uma mobilização de alta intensidade. Então, se você não tem isso, o recuo é a única opção. Né?
Então, isso eu acho que estava meio na cabeça do PT, certo? Na cabeça do PT dos anos 80, eu diria assim: nós vamos trabalhar na luta de classes, vamos conectar essas lutas, vamos produzir um programa democrático a partir da classe trabalhadora, vamos democratizar o Estado e a economia, e, eventualmente, se chegar a um ponto de ruptura, né, de resistência feroz das classes proprietárias, que geralmente chega esse seria, digamos assim, a passagem crítica da transição. Né? Só que na década de 90, Breno, eu acho que o horizonte socialista se enfraquece. Tá certo? Então, digamos assim, todos os partidos social-democratas, certo? Que muitos deles tinham o socialismo ainda como um registro no programa, tá? Ou retiram o socialismo, ou tiram o socialismo do nome. No caso do Partido Comunista, tira o comunismo do nome, Partido Comunista Italiano, né? Tira o comunismo do nome. O Partido Comunista Italiano foi de Partido Comunista Italiano para democratas de esquerda. De esquerda e depois só democratas. Exatamente. Né? Então, essa era a tendência dos partidos, né, dos grandes partidos governantes da esquerda no mundo. Um afastamento da ênfase na classe, eles deixaram de ser partidos classistas e abandonaram oficialmente o horizonte socialista. E, na verdade, muitos segmentos de socialistas que ainda existiam nesses partidos ou foram expulsos ou ficaram marginalizados, irrelevantes dentro desse partido. Né? Claro que isso afeta o PT também, né? E afeta o tipo de discussão e de formulação interna que você vai fazer. Né? Então, se o socialismo não está mais na pauta do dia, o que daria para fazer é uma espécie de humanização do capitalismo. Em alguns momentos, o programa é de uma humanização do neoliberalismo. Né? Se você pegasse, digamos assim, qual era a pauta do Palocci, não era nem uma humanização do capitalismo, era um neoliberalismo um pouquinho melhor, né? Talvez depois do que hoje a gente chamaria de neoliberalismo progressista, né? Poderia ser. E essa era uma formulação muito presente no PT, né? Até o meu amigo pessoal, Genuíno, costumava falar isso, né? Ele mudou de posição mais recentemente, mas eu lembro na formulação dele que o PT era um partido da ordem, né? Não tinha mais antagonismo de classe, né? Então você tinha que fazer as coisas em composição com a institucionalidade. Eu sinto que isso é um pouco resultado, de novo, do desgaste do movimento operário, das dificuldades organizacionais, né, dessa força coletiva da classe trabalhadora e de uma ressaca ideológica da derrota do socialismo real na União Soviética, da capitulação dos social-democratas ao neoliberalismo, né, e, portanto, um ambiente de triunfalismo liberal, que eu acho que acabou também. Né? A crise de 2007, 2008 começa a acabar, mas a partir de 2015 você tem fenômenos eleitorais que vão em outra direção.